Irmãos, amados irmãos, boa noite a todos. Quero nesta noite compartilhar a palavra de Deus. Estamos fazendo as exposições da palavra do Senhor. Então eu quero aqui nesta noite Coríntios, 1 Coríntios capítulo 2, Paulo, ele vai falar do seu caráter, o caráter que Paulo tinha. Qual que era o caráter dele? O caráter dele era anunciar e testemunhar de Jesus, testemunhar de Cristo. Assim que todo salvo, do crente em Jesus Cristo, ele tem que ser testemunha de Cristo, testemunhar. Então, aquilo que Paulo recebeu do Senhor, ele recebeu em anunciar Cristo para os gentios. Paulo foi justamente, claro que ele anunciou o evangelho, a boa notícia para os gentios, mas ele anunciou, ele foi chamado para levar, anunciar o evangelho aos gentios. Você que tem a sua Bíblia, pega a sua Bíblia e vamos ler o capítulo 2 de 1 Coríntios, capítulo 2. Diz assim a palavra de Deus: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublime de palavras ou de sabedoria. Então, quando Paulo está dizendo aqui que o Senhor designou ele para anunciar o evangelho aos gentios, porque a igreja de Coríntios era uma igreja gentílica, E quando Paulo está dizendo aqui que não foi com sublimes de palavra ou de sabedoria, Paulo aqui está colocando uma humildade, é humildade, aquilo que ele recebeu do Senhor para anunciar aos gentios, Mas na frente nós vamos entender, que o tempo em que nós estamos vivendo, depois que Cristo morreu no Calvário, morreu, agora não há mais separação entre judeu e grego, agora todos estão no mesmo nível, todos, como Paulo diz lá em Romanos capítulo 3, não há um justo sequer, todos estão debaixo do mesmo pecado, pois agora veio Cristo e trouxe a revelação que estava escondido nos tempos eternos de Deus por meio de Cristo Jesus. Versículo 2 diz assim: Pois nada me propus saber entre vós, senão a Jesus este o crucificado. Eu estive convosco em fraqueza, e em temor e grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não constitui em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então aqui Paulo, ele coloca toda a humildade, não que ele trouxe questões para que o homem não compreendesse, mas ele trouxe através do Espírito, através do Senhor. A igreja de Coríntios vivia um tempo pela questão filosófica, pela filosofia. Os gregos usavam muito a filosofia, o conhecimento através da filosofia. Agora Paulo, ele vem trazendo aquilo que estava revelado na pessoa de Jesus, na pessoa de Cristo, através da mensagem do Evangelho. Que até então, olha, a minha palavra e a minha pregação não constitui em palavras persuasivas. Quer dizer, Paulo estava deixando a sua humildade
e deixando pela questão daquilo que ele estava pregando, daquilo que ele estava anunciando, né? Não por persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Aí Paulo aqui no versículo 6 diz assim, ó: todavia não falamos em sabedoria dos perfeitos, mas na sabedoria deste mundo, ou dos poderes deste mundo que se aniquila. Versículo 7. Não falamos em sabedoria de Deus, oculta em ministério, o qual ordenou antes do século, para agora nos gloriar, né? O que Paulo disse? Coisas ocultas, ou coisas ocultas que estava revelada. O que estava oculto aqui estava revelado em Deus séculos e séculos e séculos. Antes da criação do mundo, antes de tudo se formar, isso estava escondido nos tempos eternos de Deus e foi revelado na pessoa gloriosa de Cristo Jesus. E agora Paulo está trazendo essas revelações, que estava escondida nos tempos eternos, aos gentios. Quero ler alguns textos bíblicos da palavra de Deus que fala a respeito disso que eu estou dizendo. Porque Efésios capítulo 3 diz assim, Efésios capítulo 3, a partir do seu versículo 5, diz assim, ó: o qual em outras gerações não foi manifesto aos filhos dos homens, como agora foi revelado pelo Espírito de Deus aos santos apóstolos e profetas. Então o que Paulo está dizendo aqui? Que o qual em outras gerações não foi manifesto, quer dizer, não foi revelado, não foi mostrado, mas foi revelado pelo Espírito dos seus santos apóstolos e profetas. Então, aquilo que estava escondido nos tempos eternos foi revelado, foi mostrado, que viria o Cristo, que Cristo revelasse isto aos gentios. Olha o versículo 6, ó: e o ministério que os gentios são herdeiros e membros do mesmo corpo, com a participantes da promessa em Cristo Jesus pelo Evangelho. Versículo 7. Fui feito ministro entre o Evangelho, segundo o dom da graça de Deus, que me foi dado por segundo a operação do seu poder. A mim é menor de todos os santos, e me foi dado a graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, e as riquezas insondáveis em Cristo. Versículo 9. E demonstrar, e qualquer a dispensação e o ministério que desde os séculos esteve oculto em Deus, o qual tudo criou. E foi assim que agora, pela igreja, multiforme sabedoria de Deus, que seja conhecido dos principados e potestades nas regiões celestes, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, aquilo que Paulo estava anunciando, aquilo que Paulo estava pregando, aquilo que Paulo estava anunciando era Jesus aos gentios. Os judeus rejeitaram, mas a palavra de Deus está dizendo aqui, queridos irmãos, que para demonstrar qual seja a dispensação, qual a dispensação que nós vivemos hoje, nós vivemos agora a graça, nós vivemos o Evangelho, o qual o ministério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Quer dizer, tudo estava nos propósitos, nos planos de Deus. Agora, Deus ele revelou a quem? Ele revelou aos gentios. Ele revelou à igreja, né?
no Velho Testamento não havia igreja, irmãos. Hoje, a igreja ela passou-se a existir através de Cristo Jesus. Porque o texto diz assim: e foi assim para agora, pela igreja, multiforme sabedoria de Deus, seja conhecido os principados e potestades nas regiões celestes. Outro texto que eu quero ler aqui é Colossenses capítulo 1. O que a Bíblia diz sobre isso? Coisas ocultas, coisas que foi revelado. Irmão, já foi revelado. Tudo que nós precisamos já foi revelado. Aonde? Pela sua palavra. Foi revelado em Cristo. Já vou ler também Hebreus capítulo 1. Mas vou antecipar aqui, né? Aquilo que foi revelado na pessoa de Jesus. Por quê? Porque Deus antigamente falou pelos pais, pelos profetas, e agora nos falou pelo Filho. Então, nós queremos saber revelações de Deus, nós olhamos para Cristo. Nós olhamos para a sua palavra. Porque Cristo é a própria palavra. Vamos lá. Colossenses 1:26. Diz assim a palavra de Deus: o ministério esteve oculto durante séculos, séculos e séculos, e gerações, e agora foi manifesto aos seus santos. A eles Deus quis trazer e conhecer, que são as riquezas da glória deste ministério entre os gentios, que Cristo vos a esperança da glória. E a ele anunciamos, e a demonstramos e ensinamos, que todo homem, toda sabedoria, se apresente todo homem, seja perfeito em Cristo. Então, o que foi nos revelado? Através de Cristo, as coisas que estavam ocultas, o ministério que esteve oculto durante os séculos. Apocalipse, capítulo 13. Nós temos que ler Bíblia, irmãos. Temos que examinar as Escrituras. Quem examina a Escritura e lê a palavra de Deus não é enganado pelo falso evangelho. Diz assim, Apocalipse, capítulo 13, seu versículo 18. Em todos os que habitam sobre a terra, e a adoração, em cujos nomes estão escritos no livro da vida, e do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. O Cordeiro morreu quando? Desde a fundação do mundo. Nos propósitos de Deus. Isso já tinha acontecido. Nos tempos eternos de Deus. Os que o habitam sobre a terra adorarão, cujos nomes estão escritos no livro da vida e do Cordeiro desde a fundação do mundo. Voltemos a Coríntios. Versículo 8 diz assim: nenhum dos poderosos deste mundo a conheceu, pois se tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Então o que Paulo está dizendo aqui? Porque se tivesse conhecido o Senhor antes, não teriam crucificado. O que Paulo está querendo dizer? Que aquilo que foi revelado, né, foi se revelado através de Cristo, o Evangelho. Como, porém, está escrito, as coisas que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, não subiu à mente humana, mas Deus preparou os que amam. 10. Deus, porém, revelou pelo o Espírito penetra em todas as coisas, até mesmo nas profundezas de Deus. Pois o qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem. Nela esteja assim, alguém sabe as coisas de Deus pelo Espírito de Deus. Aqui Paulo, ele vai dizer aqui que aquilo que o ouvido não ouviu,
aquilo que os olhos não viu, aquilo que não subiu no coração do homem, é aquilo que Deus tem revelado. Quer dizer, Deus tem preparado, Deus tem revelado aos santos, aos que estão em Cristo Jesus, né? E agora aqui, Paulo vai dizer que o homem natural, não compreende as coisas do Espírito, que parecem loucura. Paulo vai dizer, Romanos capítulo 8, aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O homem natural, o homem com as suas coisas naturais, as coisas deste mundo, não vai compreender nunca as coisas do Espírito. Enquanto ele não nascer de novo, enquanto ele não receber o Espírito Santo, quando não for batizado com o Espírito Santo. Quando eu falo ser batizado com o Espírito Santo, é receber o Espírito de Deus na sua vida. Ser uma nova criatura. Nascer novamente. Ele não vai compreender as coisas espirituais. O que é carnal, descine as coisas carnais. Mas o que é espiritual, descine pelas coisas espirituais. A paz, irmão Mauro. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Então o homem natural não vai compreender. Ele sempre vai ter prazer nas coisas desse mundo. Ele sempre vai ter prazer nas coisas do pecado. Ele sempre vai ter prazer na fornicação, no adultério, no roubo, na mentira. Mas quando ele nasce novamente, ele nasce do Espírito de Deus, ele é uma nova criatura. Porque Romanos, olha só que coisa maravilhosa. Quando Paulo diz aqui, Romanos, capítulo 8, diz assim, o seu verso 9 diz assim, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Será que o Espírito de Deus habita em vós? Será que você nasceu novamente? Você é uma nova criatura? Aí diz assim, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Quer dizer, ainda você não foi salvo. Porque um dia que você for salvo, você vai compreender as coisas espirituais, as coisas do Senhor. Eu não estou dizendo desse meio pentecostal que acontece, essas bagunças que acontecem, esses alvoroços que acontecem. Não, é uma vida transformada. É uma nova criatura em Cristo Jesus. Pois vamos na palavra de Deus, de novo aqui. Versículo 2. Nós, contudo, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, quer dizer, o Espírito Santo, para que pudesse conhecer o que nos dá gratuitamente por Deus. Disto também falamos, não com palavra de sabedoria humana, mas com o Espírito Santo que nos ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Irmão, o crente que ele tem o Espírito Santo, ele vai falar das coisas espirituais. Ele vai pregar a respeito das coisas do céu, das coisas do reino do céu. É o que nós estamos fazendo aqui, fazemos todas as noites. Aí ele vai falar aqui do homem agora, do homem natural, do homem carnal, que não compreende as coisas do Espírito. Por quê? Porque parece loucura, é loucura para ele. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe procedem loucura, porque não pode entender, porque zera discerne espiritualmente. O que é espiritual, o que é espiritual, porém, discerne bem como as coisas que por ele ninguém discerne. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem é que conheceu a mente do Senhor? Paulo aqui faz uma pergunta. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruir? Mas nós temos a mente de Cristo. Quem que tem a mente de Cristo? Aquele que tem o Espírito de Cristo na sua vida. Aquele que tem o Espírito Santo. Aquele que nasceu numa nova criatura. É um cristão lavado e remido pelo sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vou colocar um louvor aqui, eu gosto muito deste.
Luiz de Carvalho. Aos milhões perdidos sem tardar valem com a luz. Deus abençoe. Tenha uma boa noite a todos.